Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o nióbio e sua importância na indústria farmacêutica. O grupo é composto por Aline Moll, eu, Eduarda Caroline e Rinara Gonçalves. Bom, o Brasil possui a maior reserva mundial de nióbio. O nióbio é um elemento químico de transição pertencente ao grupo 5 da tabela periódica, usado geralmente em ligas metálicas, podendo apresentar grande leveza e resistência mecânica ao aço, utilizado também em superligas, além de vários outros compostos, e também como catalisadores. Mas o que a gente vai falar mesmo aqui é sobre a utilização do nióbio na biologia, como, por exemplo, no tratamento contra o câncer. Bom, o câncer que vai ser envolvido será a leucemia mieloide crônica. Ela é uma doença mieloproliferativa crônica clonal. Ela é caracterizada por leucocitose com desvio à esquerda, que é a produção em massa de células de defesa, esplenomegalia, que é o aumento do baço, e a presença do cromossomo Filadélfia, que é a mutação que ocorre nos braços longos dos cromossomos 9 e 22. E no rearranjo desses cromossomos é onde acaba gerando uma proteína híbrida chamada BCR-ABL, que com a sua atividade aumentada acaba tendo a produção de tirosinoquinase, que é responsável pela patogênese da leucemia. O resultado dessa atividade elevada induz a medula óssea a proliferar um clone de células mieloides que são malignas e que, em grande quantidade, pode acabar atacando as próprias células de defesa, e além de inibir a apoptose dessas células, que é a morte programada das células, ou seja, vai ter uma grande produção dessas células e sem a morte das mesmas. Aí acontece que o corpo começa a atacar as suas próprias células de defesa. A doença, ela evolui em 3 fases. A fase crônica, que é onde tem a proliferação das células de defesa. Posteriormente, o clone leucêmico perde a capacidade de diferenciação e a doença passa a ser mais descontrolada. E depois vem a fase onde ela progride tanto que acaba gerando uma leucemia aguda. E veremos nesse trabalho que, com o uso da terapia fotodinâmica, que é utilizada com o nióbio, ao fazer a quimioterapia, conseguimos atingir apenas as células cancerosas, sem prejudicar as células saudáveis. E assim, as células cancerógenas, elas irão sofrer uma apoptose programada por nós mesmos, ou seja, a morte celular que por causa do gene não podia ter, agora terá nessa fotodinâmica. Bom, a terapia fotodinâmica, ela pode ser explicada como um tratamento que combina um composto fotossensível, o oxigênio molecular presente no meio reacional, ou seja, dissolvido nas células, e a radiação com comprimento de onda adequado. As moléculas fotossensibilizadoras, elas vão absorver a luz do comprimento de onda apropriado, iniciando então o processo de ativação, que consequentemente provoca a destruição seletiva das células doentes. Essa terapia, ela é muito importante porque ela consegue agir na célula doente e preservar o tecido em volta saudável. Um grupo de pesquisadores do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais sintetizou um complexo fotossensível de nióbio. E esse complexo foi caracterizado como um agente anticâncer para terapia fotodinâmica. Este complexo foi obtido pela reação de oxalato de nióbio e amônio com hidróxido de amônio, num pH até 7. Esse material foi então tratado utilizando oxohidróxido de nióbio e em seguida tratado com peróxido de hidrogênio, para gerar um sólido amarelo. Esse complexo, ele possui a capacidade de absorver a luz devido aos grupos peróxidos formados.
O complexo peroxinióbio inibe o crescimento de células de leucemia e isso vai ocorrer através da ativação do complexo pela exposição à radiação visível e UV. Essa propriedade é muito importante na terapia fotodinâmica do câncer, que envolve a exposição de células malignas contendo uma molécula fotossensibilizadora à irradiação de luz na presença de espécies de oxigênio. A molécula fotossensibilizadora é caracterizada pela sua habilidade em absorver luz em alguma região do espectro visível e, desta forma, induzir ou participar de reações fotoquímicas. Este composto possui algumas características importantes, como citotoxicidade apenas na presença de luz e por ser retido preferencialmente pelo tecido infectado. Essa droga fotoativa vai produzir várias espécies reativas de oxigênio, levando a uma série de eventos que vão resultar na morte celular. Isso vai ocorrer devido à ativação seletiva de luz, que vão permitir a destruição preferencialmente de célula tumoral, pelo fato de os radicais serem capazes de interagir com o DNA. Bom, nós temos um outro complexo que pode ser utilizado na terapia fotodinâmica para o tratamento do câncer, que é o polióxido metalato de nióbio. O nióbio presente nos polióxidos metalato de nióbio apresenta elevado estado de oxidação, 5+, influenciando as propriedades redox do material. Levando isso em consideração, os polióxidos metalato de nióbio apresentam-se com grande potencial de materiais na inibição do desenvolvimento do tumor, uma vez que podem afetar a densidade eletrônica das células doentes, inibindo seu crescimento, por exemplo, via estresse oxidativo. O efeito citotóxico dele depende da concentração do composto e da irradiação. Quando as células são incubadas na presença do complexo de nióbio, as células tumorais elas estão na presença do complexo de nióbio, sobre a irradiação com luz UV, o valor do IC50 torna-se 5 vezes menor do que o procedimento sem a irradiação. Ou seja, o polióxido metalato de nióbio é capaz de formar espécies reativas de oxigênio na presença de luz. Essas são seletivas às células tumorais, comprovando a citotoxicidade do composto de nióbio. Bom, podemos concluir, então, que a classe de complexos de polioxoniobatos, que são basicamente os complexos aniônicos à base de nióbio, e que são constituídos de muitos átomos de oxigênio em sua composição, eles são complexos de grande versatilidade, que podem ter aplicações tanto antitumoral, como o complexo que a gente mencionou anteriormente, o peróxido de nióbio e o outro, além de aplicações em outras áreas, como na catálise e em produção de géis antissépticos, como o do COVID, por exemplo, que foi produzido, inclusive é um trabalho que está sendo produzido na UFMG, muito interessante. Esse gel ele foi gerado a partir de uma síntese de uma nova forma desse complexo de polióxido niobato. O nióbio ele é um metal de grande importância, principalmente quando ele está associado a átomos de oxigênio, como no complexo de polióxido niobato. Porque ele admite inúmeras aplicações quando ele está associado a esses átomos de oxigênio. E essas aplicações são importantíssimas, não só para a indústria farmacêutica, mas também para muitas outras áreas do conhecimento. Aqui a gente tem os nossos referenciais bibliográficos, e eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado compreensivo. Muito obrigada.